A literatura ela fornece para a gente, atualmente, né, muitos valores de densidade do solo, mas um dos mais usuais que tem é em gramas por centímetros cúbicos como unidade de medida. Então, para isso, nós precisamos o quê? Saber essas dimensões aqui em centímetro. Nós temos ela aqui em milímetro. Então, vamos lá. Essas dimensões em centímetros. Eu pego esse valor, divido por 10, e aí eu tenho o valor do meu anel volumétrico em centímetro, o diâmetro dele. Arrasto aqui para baixo para me ter o do outro. A mesma coisa para a altura. Divido por 10, porque aí de milímetros nós temos ele em centímetro. Tá ok? Feito isso, então, nós vamos conseguir calcular o volume desses anéis, que é dado por πr ao quadrado vezes a altura. Então, vamos lá. Π, π, que multiplica o diâmetro dividido por 2, porque nós precisamos do raio, elevado ao quadrado. Tá ok? Vezes ainda a altura desse anel em centímetro. 105,75 centímetros cúbicos é o volume desse anel. Arrasto aqui para baixo o volume do meu segundo anel, tá ok? Quando nós trouxemos a amostra do campo, nós fizemos a toalete e pesamos aquela amostra. Ali nós temos a amostra de solo úmida. Nós temos a amostra de solo úmida em conjunto com o anel volumétrico. Lembram-se que o valor dessa massa foi de 212,18 gramas. A da segunda amostra foi 209,74 gramas. Ok? Levamos a estufa e depois de 24 horas aferimos novamente esses valores de massa, que aí do anel 79 nós tivemos 196,21 e do outro anel 80 nós tivemos 129,25. Belezinha. Com isso, pessoal, nós precisamos então descontar o valor da nossa massa de solo do nosso valor de massa de anel volumétrico, porque aqui o que interessa para nós é somente o que nós tivemos de massa de solo. É somente massa de solo que nós vamos utilizar, tá ok? Então, ó, a massa de solo úmido menos o anel volumétrico é essa massa de solo úmido mais anel volumétrico menos o valor da massa do anel volumétrico. O mesmo procedimento nós realizamos para o segundo anel. A mesma coisa para a massa de solo seca, 196,21 menos a massa do anel volumétrico. Arrasto aqui para baixo para me ter o do meu segundo anel volumétrico. Tá ok? E agora nós já estamos aptos a calcular alguns atributos físicos do solo. Primeiro nós vamos começar pela densidade, que é muito simples. É igual a massa de solo seco descontado do valor do anel volumétrico dividido pelo volume que nós tivemos em centímetros cúbicos. 1,27 é o valor da nossa densidade. Esse valor aqui ele está em gramas por centímetros cúbicos. Então aí nós podemos observar em literatura ou de acordo com o trabalho que você está realizando para poder representar em outras unidades de medidas, tá? Essa densidade do solo, como por exemplo megagramas por metro cúbico, quilogramas por centímetros cúbico, etc. Vamos arrastar aqui para baixo e aí nós conseguimos obter o valor da densidade do solo da nossa segunda amostra coletada. Belezinha? Feito isso, nós temos o valor de densidade do solo. Com esse valor de densidade do solo, nós conseguimos, então, encontrar a quantidade de poros totais nessa amostra, que é representado por esse equacionamento aqui, ó. 1 menos a densidade do solo encontrada, dividido pela densidade de partículas. A densidade de partículas, nós vamos adotar um valor que ele não é padrão. Ele é um valor determinado por alguns estudiosos e algumas pessoas especialistas na área, né? Que depois de muitos trabalhos, estudos, análises estatísticas, verificaram que 2,65, principalmente aqui para a região onde é predominante os latossolos, esse valor ele se encontra, ele se adequa muito bem para nós encontrarmos os valores de porosidade total. No entanto, a depender do trabalho que você está realizando, se você está numa iniciação científica, um trabalho de conclusão de curso, tese ou dissertação, é necessário que você colete amostras de solo e calcule a densidade de partículas de forma separada e junte a essa fórmula para você poder então ter uma precisão maior da sua porosidade total. Mas para esse caso aqui de fins didáticos e somente representação, nós vamos utilizar esse valor de 2,65. Então,
porosidade total nós vamos calcular aqui, ó, 1 menos a densidade do solo encontrada dividido pela densidade de partículas. Esse aqui foi o valor de porosidade encontrado. Vamos travar aqui essa célula, ó, só para a gente conseguir encontrar o valor do anel da outra amostra aqui embaixo. E aí, multiplicado por 100, tá? Nós conseguimos obter, então, o valor dessa porosidade total em porcento. 52% aproximadamente, né? É o que nós tivemos de porosidade aqui nessa amostra. Já nessa outra aqui, vamos ver, 51,5% de porosidade total. Tá ok, prosseguindo, então nós conseguimos calcular a nossa umidade gravimétrica, representada por isso aqui, ó. Representada não, calculada por isso aqui, ó. Massa de solo úmido menos a massa de solo seco dividido pela massa de solo seco. Tudo isso somente massa de solo, tá? Nós vamos utilizar os valores descontados do anel volumétrico. Então vamos lá. Massa de solo úmido menos a nossa massa de solo seco dividido pelo valor da nossa massa de solo seco. Arrasto aqui para baixo e aí eu obtenho o valor da minha segunda amostra. Com esse valor, então, eu multiplico por 100 e obtenho o valor da minha porcentagem de umidade nessas amostras. 11,8% e 7,6% de umidade eu tinha nessas amostras. Isso aqui tudo em base de umidade gravimétrica. Eu consigo encontrar o meu valor de umidade com base em volume. Para isso, basta eu ter o meu valor de densidade do solo e multiplicar ambos os valores, a umidade gravimétrica e a densidade do solo. 15% aproximadamente é o que eu tenho de umidade volumétrica dessas amostras. Aqui para minha segunda, 9,78. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, comentem aí embaixo ou mandem uma mensagem que eu esclareço para vocês, ok? Até mais!